Gente, 2024 foi marcado aí com o início de uma grande polêmica na área da saúde, que é a incorporação da vacina de Covid-19 no calendário nacional de imunização contra as crianças. Então isso foi um alvo de muitas polêmicas, muitas pessoas criticando, outras elogiando. O Conselho Federal de Medicina entrou na jogada e tornou o assunto ainda mais polêmico, e a gente vai conversar um pouco sobre isso. Meu nome é doutora Maite Dadal, eu sou médica especialista em medicina de família e comunidade, sou mestranda em medicina translacional, sou professora de pós-graduação e coordenadora de pós-graduação em medicina de família e comunidade, trabalho bastante tempo nessa área e tenho bastante experiência, bastante contato com a área da vacinação, com a imunização de crianças, que faz super parte aí do escopo de atuação do médico de família e comunidade. Também já fui professora de preventiva, de epidemiologia de saúde coletiva, então me sinto muito qualificada aqui em poder estar trazendo esses dados aqui para vocês. E só trazendo uma informação interessante para vocês, que o Brasil ele tem um dos programas de imunização mais elogiados no mundo inteiro. E isso acontece por dois motivos. Pela nossa capacidade de vacinação, isso é muito bom. Ou seja, o Brasil ele tem uma capacidade muito grande de vacinar a sua população. Isso acontece por conta das nossas unidades básicas de saúde que estão dispostas aí em locais estratégicos do país. É lógico que precisa aumentar o número dessa cobertura, o número dessas unidades, mas a gente tem, no dado de 2022, 48.161 unidades básicas. Então você tem, no país, 48.161 lugares que você pode se vacinar. E o outro fator que o Brasil é elogiado é sim pela tua capacidade, pela tua responsabilidade com a vacinação da população e também pelos efeitos benéficos que isso trouxe a longo prazo para o nosso país. Então, nota 10 para o nosso país nesse sentido. E uma coisa importante também, para uma doença e uma vacina entrar no calendário de imunização, não é uma coisa assim baseado em opinião, baseado em vamos ver o que dá. Teorias da conspiração em relação à compra de insumos e, enfim, fomento de mercado clandestino. Não, gente, é simplesmente baseado em fatos mesmo, em dados epidemiológicos, dados científicos, que é uma outra coisa que o Brasil é muito bom em dados, sobre a saúde da sua população. A gente tem um sistema de vigilância que ele é muito potente, então a gente tem dados aí do que as pessoas morrem, do que as pessoas estão sendo internadas, e tudo isso vai gerando uma resposta na saúde pública para que a gente consiga evitar o adoecimento da nossa população. Afinal, para quem não sabe, a saúde de vocês é um dever do Estado, é um dever do Brasil. Tem que tomar medidas para que vocês não adoeçam, para que o sistema funcione de uma forma muito melhor. E a vacina ela entra como uma prevenção aí primária de muitas doenças, e tem muitas doenças inclusive que estão erradicadas por conta da vacinação. Quero que vocês pensem também em como que é a operação então de você distribuir algo para a população como um todo. Então, para que realmente você gaste bilhões de reais, então por que eu estou contando isso para vocês? Porque é importante vocês terem em mente que quando a gente insere então um programa de vacinação contra uma doença, é algo muito além de uma opinião pessoal, de uma opinião profissional, Realmente são coisas muito concretas, palpáveis, mensuráveis, justamente porque é um custo operacional gigantesco. Imagina que, esse imunizante ele vai ter que chegar a todas as crianças do Brasil inteiro, já que isso foi então declarado, como uma responsabilidade aí do país diante do calendário nacional de imunização. Então, o que aconteceu em 2024? O Ministério da Saúde então ele inseriu a vacina de Covid-19 como, obrigatória, vamos dizer assim, no nosso calendário nacional de vacinação. Então, sabe, quando você vai levar tua criança no pediatra, ou no médico do posto, no médico da família, e a gente sempre abre aquela página de vacinação e checa para ver se está tudo em dia? A partir de agora, a vacina de Covid-19, ela entra, nessa recomendação, e a gente vai estar sempre de olho se essa criança vai estar ou não vacinada. Então, foi recomendada, então, a vacinação de crianças de 6 meses até 5 anos, então até 4 anos, 11 meses e 29 dias, com 3 doses, sendo a primeira dose aplicada aos 6 meses, a segunda dose 4 semanas após a primeira dose, ou seja, então aos 7 meses, e depois mais 8 semanas de intervalo para a terceira dose. Ah, Maite, mas a minha criança tem mais de 6 meses, menos de 5 anos e ainda não tomou vacina, ou tá com o esquema vacinal incompleto? Não tem problema, só comparecer à unidade básica de saúde e vai ser feita a atualização do esquema vacinal, respeitando então 4 semanas de intervalo entre a primeira e a segunda dose e 8 semanas entre a segunda e terceira dose. Em 2024 também, além de inserir essa
doença, né, essa vacinação no calendário nacional, foi também inserido dose de reforço para algumas populações vulneráveis aí de 6 a 1 ano de intervalo. Ok? E agora a pergunta que não quer calar, por que então a Covid-19 foi inserida aí no calendário de vacinação? Então eu vou trazer para vocês alguns dados de 2023, tá bom? Que são os dados recentes que a gente tem sobre mortes, adoecimento de crianças. Para quase toda doença nós temos os extremos, né, como grupos vulneráveis. Então são os idosos, né, no caso do Covid a gente considera aí para mais de 80 anos, e menores de 1 ano de idade. Então são públicos que tem altas taxas de hospitalização, de adoecimento aí, de casos graves relacionados ao Covid-19. E lembrar também, gente, que a Covid-19 ela já está aqui faz um tempo. A gente vai completar 4 anos aí de pandemia. Então, as crianças mais novas, elas não foram imunizadas, elas não tiveram contato com a doença também. Então, isso torna, né, a potência de ter um caso mais grave ainda maior. Vocês não concordam comigo? É verdade. Então, trazendo dados aqui do Ministério da Saúde. Então, em 2023, nós tivemos 5.006 hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave. Então, já era um período em que não era para ter, né, esse tanto de internação. E nós tivemos aí 135 mortes de crianças por Covid, menores de 5 anos, né, sendo que metade dessas crianças, elas eram saudáveis, não tinham nenhuma doença. E, gente, a gente olha para esses dados e fica assustado, porque não é para criança morrer, gente. Crianças, elas têm uma reserva funcional muito grande, ainda mais quando a gente fala de uma doença que ela é prevenível. A vacina tá aí justamente para evitar essas internações, essas hospitalizações, esses óbitos de criança. E também não houve no Brasil nenhum relato oficial sobre morte de crianças por conta da vacinação de Covid-19, que é uma dúvida que as pessoas têm, né? Porque, assim, toda intervenção em saúde, entendam isso, tem os riscos e tem os benefícios. Então, quando a gente, né, tem a vacinação, é lógico que existem riscos, mas também existem muitos benefícios. E esses benefícios, eles transcendem o âmbito individual, né? A gente passa a ter um benefício coletivo quando a gente fala da vacinação. Agora, outra pergunta. A vacina de Covid-19, ela é obrigatória? De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança, ela tem o direito, tá, de estar protegida contra doenças evitáveis, como poliomielite, sarampo, meningite, Covid, agora, né, influenza, enfim. E aí o que acontece? Quando a gente tem, né, o calendário vacinal que vai ofertar essa proteção à criança, acaba se tornando uma obrigação, porque a criança ela tem esse direito. Mas ninguém vai chegar e obrigar, né, a mãe, você, a vacinar a tua criança, do tipo, te Prender, te algemar na cadeira lá e a enfermeira te vacinar. Não é assim que funciona. Então, gente, como que tá a situação da doença no nosso país hoje? Tivemos uma melhora absurda, importantíssima, sobre o número de internações, de casos graves. Ainda temos, né, casos de Covid numa menor escala hoje, né, por conta da vacinação, por conta também do desenvolvimento de imunidade da nossa população. Eu não me lembro já nos últimos 2, 3 anos de ter internado alguém por Covid-19, e antes isso era uma prática muito comum na minha atuação. Recebia, né, pessoas que estavam já no estado de gravidade da doença e precisavam internar. E no início, né, da pandemia, eu tive muitos pacientes que foram a óbito por Covid-19. Hoje em dia a gente já não tem mais isso. E sim, uma das respostas para que isso aconteça é sim a cobertura vacinal. Então a gente tem uma estimativa de cobertura vacinal de 80,2% aí dos brasileiros, com mais de 6 meses com esquema vacinal básico. E sim, a gente consegue atribuir, né, a melhora dos quadros de internação, dos quadros mais graves, à vacinação do nosso país. E em relação à polêmica do Conselho Federal de Medicina. Então, o Conselho Federal de Medicina, ele é uma autarquia, né, uma instituição de autarquia, que começou a rodar, né, uma enquete com os médicos do nosso país. É uma enquete de opinião, uma pesquisa de opinião mesmo sobre a obrigatoriedade ou não da vacina. Só que, gente, aqui eu trago alguns pontos importantes, né? A gente tem mais de 50 especialidades médicas e não são todas que têm experiência e prática com a vacinação. É lógico que é algo que é ensinado, né, na graduação, a gente tem que ter conhecimentos básicos sobre isso, mas não é algo que faz parte da rotina do médico. Geralmente faz parte da rotina do médico pediatra, do médico de família e comunidade, do médico infectologista, do médico ginecologista obstetra, enfim, algumas especialidades continuam tendo, né, um contato contínuo com a imunização. Eu quero que vocês reflitam da seguinte forma: o meu namorado é engenheiro, por isso que eu vou usar essa comparação. Então imagina que vai ser rodado, né, o conselho lá de engenharia, ele vai rodar uma pesquisa sobre parede de concreto ou parede de alvenaria com todos os engenheiros. A gente vai ter engenheiro ambiental, engenheiro de alimentos, engenheiro de todas as áreas. Mas a gente sabe que o engenheiro civil é que mais vai ter conhecimento e experiência para dar uma opinião sobre isso. E a gente tem que ter muito cuidado com a questão de opinião, porque existe uma opinião, mas também existem fatos. Então, às vezes, né, a sua opinião pode ser discrepante de algo, de algum fato. Por exemplo,
A minha blusa não é azul. O fato é que ela é azul, né? Mas a minha opinião pode ser que ela seja vermelha. Entendem como isso é muito mais profundo? Mas, de qualquer forma, o Conselho Federal de Medicina, ele foi criticado depois disso e ele lançou uma nota, gente. A nota está aqui. E na nota ele diz que em nenhum momento o Conselho Federal de Medicina contestou a eficácia da vacinação ou a decisão do Ministério da Saúde em incorporar. Então é aí que mora também, né, a fake news, que mora a desinformação. Porque o próprio Conselho Federal depois já se manifestou, dizendo, né, que algo que eu não concordo tanto, que ele diz que os médicos são profissionais, pesquisadores, estudiosos e são capazes de se manifestar sobre a obrigatoriedade da vacina Covid-19 em crianças. E não, gente, mesmo eu que tenho contato sempre com vacina, eu tenho que estar constantemente me atualizando, estudando, tive que estudar para trazer esse vídeo para vocês. E diz que abordagens semelhantes de perguntar a opinião médica foi utilizada para telemedicina, para publicidade médica, que são coisas diferentes, né, não são coisas tão palpáveis em números, enfim, como o caso, né, uma publicidade médica é algo muito mais subjetivo do que uma vacinação de uma doença aí que mata. E que, por fim, né, o Conselho Federal de Medicina, ele apoia a ampliação da cobertura vacinal. Então, gente, o que nós temos de dados aí pra gente tomar a nossa conclusão, tirar a nossa conclusão aqui desse vídeo? Então, nós já temos dados o suficiente de que a vacinação de Covid-19 ela foi muito eficiente no nosso país. A gente teve uma redução importantíssima do número de hospitalizações, do número de óbitos, né? Então, tornou uma doença agora com uma característica muito mais diferente do que ela tinha antes. Então, sim, isso também é graças à vacina. E hoje a vacinação ela está muito mais pautada em evidências científicas do que em 2021, que as pessoas tinham muito medo, né, de se expor a algo novo. Então agora já não é mais algo novo. E eu queria também trazer uma informação muito importante, gente, de que o calendário nacional de vacinação ele não está escrito em pedra. Ele está sujeito, né, a diversas mutações, vamos botar essa palavra. Ou seja, alterações ao longo do tempo de acordo com o perfil epidemiológico da nossa população. Então, em 2024 também a gente está trazendo a vacina da dengue para a imunização do nosso país. Eventualmente podem ter novas vacinas que vão entrar no calendário, novas vacinas que vão sair do calendário, e a vida é assim. Só que com o Covid-19, né, as pessoas trazem muitas opiniões, muitos medos, muita raiva, muitas, enfim, críticas pautadas em informações que não são verdadeiras. As pessoas têm, né, uma dificuldade muito grande de olhar para os fatos, interpretar e concluir sobre esses fatos. Um pedido que eu tenho, gente, parem com essa polêmica em relação ao Covid-19, já passou. Esqueçam, parem de ficar tendo viés político, vamos olhar para números, vamos olhar para a população, vamos ter um olhar aí mais pautado em evidências, em fatos científicos, porque é esse olhar que o Ministério teve para trazer essa conclusão para a gente. Então, concluindo, né, como médica especialista em medicina de família e comunidade, eu sou bastante a favor da inclusão da vacina de Covid-19 no público infantil. Ainda não tenho filhos, mas com certeza eu vacinaria meus filhos. E quando eu estava falando sobre esse assunto nas redes vizinhas, inclusive se você não me segue, meu Instagram é @maitedadal, vai estar escrito aqui. Eu estava falando sobre isso e teve um comentário, mas você não tem filhos. Mas se eu tivesse, eu também vacinaria, podem ter certeza. E tô sempre aí orientando a vacinação aí para os meus pacientes, né? Então, a vacinação de todas as doenças aí que tem no nosso calendário nacional de imunização. E a gente tem aí alguns públicos especiais que têm indicação até de algumas outras vacinas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe teu comentário, deixa tuas dúvidas. Eu posso trazer mais informações sobre esse tema. Não quis me aprofundar tanto, né? Porque afinal ainda não sei como é que vai ser a resposta de vocês. E a gente vai conversando sobre o tema. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, se inscreva no meu canal. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, gente, para as pessoas no geral. Vamos lutar aí contra fake news, né? Eu não trouxe nada que não seja verdade aqui para vocês. Então, vamos, né, divulgar esse vídeo, vamos fazer esse vídeo chegar a mais pessoas para que esse assunto seja cada vez mais esclarecido aí diante da nossa população. Eu quero muito agradecer a sua atenção e até mais!